Olá, eu sou o Reinaldo Gomes e este é o programa Chave do Negócio, onde você nos assiste pela TV Guarulhos, no canal 3 da NET Digital e para todo o Brasil pela internet no www.tvguarulhos.tv.br e também pelos canais associados à Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, a ACESP. E você vai ver no programa de hoje: pessimismo. Estudo mostra a percepção da indústria em relação à economia para o próximo semestre. Mercado industrial. Custo Brasil encarece produtos da indústria brasileira em relação aos importados. Tributos. Setor de franchising reclama de impostos no país e diz que precisa contratar um time só para entender sobre tributos. E os meus convidados no programa de hoje são Maurício Colim, ele é o diretor titular do CIESP, daqui de Guarulhos e região. E também outra diretora do CIESP, Rosmarie Gallery, ela que também representa o núcleo das mulheres industriais dentro do CIESP. Nós voltamos em 30 segundos, não saia daí. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Os produtos da indústria brasileira estão muito mais caros por causa do custo Brasil. Acompanhe o VT. Pesquisa da Fiesp mostra que os produtos produzidos pela indústria brasileira ficaram 33,7% mais caros que os importados de países parceiros. O estudo aponta que a culpa é do chamado custo Brasil, termo que se refere ao conjunto de entraves estruturais que acabam encarecendo a produção industrial brasileira. De acordo com a pesquisa, os produtos importados de países parceiros como Alemanha, Argentina, Chile, França e outras nações corresponderam a mais de 70% da pauta de importados no ano passado. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, divulgou no começo da segunda quinzena de junho o Índice de Confiança do Empresário Industrial. E o cenário não foi bom. O índice, que vai de 0 a 100, ficou abaixo dos 50, 47,5 pontos. O levantamento mostrou a percepção dos empresários sobre as condições atuais da indústria e também para os próximos 6 meses da economia. Neste cenário de pessimismo, foram ouvidas 2.636 empresas de todo o país. Pois é, essa é a percepção dos empresários aí da Confederação Nacional da Indústria, e eu estou com 2 convidados aqui. No começo dessa matéria a gente falou sobre o custo Brasil. Os meus convidados que estão aqui hoje são Maurício Colim, ele é o diretor titular do CIESP, Guarulhos e região, ele vai explicar qual é essa região depois, são várias cidades aí, eu não decorei ainda, não consegui decorar. E a minha outra convidada que está aqui é a Rosmarie Gallery, ela que também é diretora do CIESP, ela é do núcleo das mulheres industriais. É isso, né, Rosmarie? É isso, sim. Seja bem-vinda ao programa A Chave do Negócio mais uma vez. Muito obrigada, Reinaldo. É um prazer estar com você. Prazer é todo meu. Maurício Colim. Obrigado, Reinaldo. Muito obrigado. Pelo convite. Mais uma vez juntos. Maurício, eu quero saber de você o seguinte: custo Brasil. Nós temos aí, a gente acabou de ver nesse VT, que os produtos brasileiros estão 33,7% mais caros do que os importados por conta do custo Brasil, segundo a pesquisa da Fiesp. Como é que você analisa essa questão do custo Brasil e a indústria brasileira? Nós temos um problema que ele está fora das nossas portas. A indústria brasileira ela está bem preparada para atender o mercado internacional. Nós somos empresas que, claro, precisamos sempre estar investindo em inovação, em tecnologia, mas o maior entrave está fora dos nossos portões, né? Nós temos problemas de logística, nós temos problemas tributários, nós temos problemas de portos,
nós temos problemas de transporte de uma forma geral. Isso acaba encarecendo o nosso produto. Então, quando diz que nós não somos competitivos, não estão dizendo do portão para dentro, sim do portão para fora. Esses 33, 35, 34 que permeiam, né, nós acima da concorrência, é por conta disso. São esses fatores que nos prejudicam. O público, para entender o que é o Custo Brasil são todos esses entraves que ele acabou citando aí, tributos, exportação, tarifas, logística. Este é o nosso Custo Brasil. E a percepção da indústria para agora, do primeiro semestre de 2014, como é que foi? O ano foi muito ruim para a indústria, né? Muito se fala de Copa, não é só Copa, nós temos uma série de problemas. Nós temos o problema de acordos comerciais feitos com o mercado externo, nós temos os nossos problemas cotidianos normais, que são o custo que você acabou de falar, o Custo Brasil, que faz com que nós nos tornemos não só competitivos para fora, como aqui dentro mesmo, né? O custo do produto para o nosso consumidor no Brasil é muito alto, por conta desse Custo Brasil, né? Foi um ano ruim, a indústria demitiu muito mais do que se esperava. Esperava-se um ano similar ao ano passado, não, o ano está pior do que o ano passado. A indústria automobilística, que é um dos carros fortes, está sofrendo muito. Quem tem salvado um pouco é o mercado agrícola. Nós não acredito que nós teremos um semestre posterior aí melhor, né, do que foi esse primeiro semestre. Eu acho que nós vamos continuar na mesma toada, os números devem ser bem similares. Nós não vamos ter um crescimento, e não é culpa da Copa. Né? Tem que parar com esse negócio que é culpa da Copa, culpa do Carnaval. Copa? Tem alguém culpando a Copa por causa disso? Não. Porque a gente vê a Copa sendo culpada por uma série de motivos. Né? Agora eu não consegui associar ainda essa questão da culpa da Copa em relação à produção da indústria. É que dizem, tem aquela teoria, eu já falei isso no começo do ano, quando eu falei que o Carnaval não era o culpado pela parada de indústria nenhuma. O Carnaval não para ninguém. Né? O que nós temos é algumas emendas de feriado que acaba atrapalhando um pouco a cadeia produtiva. Só que quem realmente vai comprar independente de ser véspera de Carnaval, véspera de Copa ou o que for. Né? Se você vai trocar algum bem, seja ele qual for, que você precisar, você vai trocar. Você pode talvez ali levar um dia a mais ou outro por causa de feriado ou emenda. Então Copa não tem culpa de nada, a indústria não está nessa situação por causa da Copa, e sim por uma série de fatores, né, que o nosso governo também é um dos grandes culpados. Eu diria que ele é que causa um maior custo, é ele que faz acordos mal feitos, como o da Argentina agora, recente. Né? Eu acho que o da Argentina é um grande exemplo de problemas que trazem para a indústria. Nós tínhamos um acordo de 2 para 1. Né? Isso entre o que se importa e o que se exporta, era o acordo com a Argentina. De repente a Argentina falou, não, acabou a farra, é 1 para 1. Então nós descemos lá embaixo. Por exemplo, o setor que eu mais atuo, automobilística, 20% do que se exporta ia para a Argentina. Então imagina só o impacto que foi para a indústria, muito que é uma grande. Cadeia muito grande. Aí agora eles bateram, o nosso governo cedeu e aceitou 1 para 1,5. A montadora, a Anfávia e o Sindipeças já disseram que são contrários e vão continuar lutando para que volte 2 para 1. Então você vê, são esses alguns entraves que fazem com que nós nos tornemos menos competitivos. Por quê? Cai a produção, eu demito. Se eu demito, eu tenho um problema de fluxo de caixa. Se eu tenho um problema de fluxo de caixa, eu tenho um problema com investimento. E uma coisa puxa a outra. Aí a indústria começa a ter problema, e esse problema não é resolvido depois de um mês para o outro. Rosmarie, extremamente vicioso essa análise, isso, vicioso. Né? Um ciclo vicioso. A pergunta que eu tenho para fazer para você é exatamente essa, porque você tem uma toada diferente, né? As mulheres, Colim, elas têm um perfil diferente de gestão, né? Elas são mais sensíveis, o emocional fala mais forte, mas você, qual é a tua percepção? Bom, não só esse ano, mas a partir de outubro do ano passado, a indústria no meu segmento já sentiu demais. Mas por que sentiu? Porque agora eu falo de BNDES. Nos últimos anos, o governo ele ofereceu recursos através do BNDES com preço muito pequeno. E o meu público, né, as transportadoras, os caminhoneiros, independentes ou não, estavam acostumados a buscar os recursos do banco através do leasing, com custo alto.
E o governo generosamente abriu linhas de crédito e colocou recursos para que a renovação da frota de caminhões e implementos acontecesse a um preço muito pequeno. Resultado, quem é que não gosta de dinheiro barato? Todo mundo gosta, então nós vimos assim um movimento indo em direção ao BNDES para a captação desses recursos. Já estamos há 6, 8 meses com uma nova política e poucos recursos ofertados pelo BNDES. O governo diz que não, que agora os recursos, nós temos os bancos intermediando isso, os bancos ganham para isso e que isso deveria estar mais acomodado porque o recurso existe. A minha percepção é de que o recurso não existe. Então, o nosso segmento está sendo duramente castigado, porque as exigências para se conseguir o crédito estão maiores. Ora, se você tem a oportunidade de conseguir empréstimo a 6% ao ano, por que você vai fazer isso com o banco que te oferece a 12, 13, 15%? Eu vou chamar um rápido intervalo. No próximo bloco, no próximo segmento, eu quero falar sobre impostos. Sobre impostos no país. Eu vou chamar um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho. Olá, meu amigo telespectador deste canal público filiado à CESP. Não perca toda semana um programa muito especial chamado Mídia Cidadã. Esse programa é apresentado pelo nosso presidente querido Fernando Mauro Treza. Programa que debate os principais programas de televisão, os conteúdos que você e sua família estão assistindo e que tem como objetivo melhorar a qualidade tanto das TVs públicas quanto dos meios de comunicação em geral. Não percam toda semana com Fernando Mauro Treza, o nosso querido presidente da CESP, neste canal público filiado à CESP. A CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Apoio à CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade. O aplicativo Viber, aquele inicialmente criado para Android, onde pode-se fazer ligações ou enviar SMS gratuitamente, ganhou nova versão para PCs. É a maior remodelação desde que foi lançado. Agora, as chamadas em vídeo ficaram mais práticas e com melhor qualidade. Outra novidade é a facilidade em compartilhar stickers, aqueles pequenos adesivos ou carinhas que as pessoas enviam aos amigos. A empresa também aproveitou o lançamento da nova versão do app para divulgar a marca de 16 milhões de usuários no Brasil e quase 400 milhões de usuários em todo o mundo. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade. Muito bem, estamos de volta depois desse rápido intervalo e neste bloco aqui eu quero falar com os meus convidados aqui que são Maurício Colinho, diretor titular do CIESP de Guarulhos e região, e Rosmarie Gallery, que também é diretora do CIESP. Neste final de semana, há umas 2 semanas aproximadamente, nós observamos, Colim e Rosmarie, uma feira, que é a Feira de Franquias, ABF Franchising, e nesta feira de franquia, um dos pontos altos levantados nessa feira foi a questão dos impostos, né? Uma das maiores reclamações do pessoal do setor de franquias é que eles precisam de um time específico para cuidar da questão dos tributos no país, porque assim ninguém consegue entender os tributos. Então, assim, eles precisam de 2 contadores, 2 advogados e blá, 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 cada um cuidando de uma área do setor de tributos. Colim, como é que você vê essa questão dos tributos no Brasil? As taxas de impostos no Brasil para a indústria? É que aqui acaba ficando confuso, eu até entendo o que eles estão dizendo, porque cada área, cada setor que precisa de alguma coisa aqui, você cria um
uma pequena taxinha, assim como foi o CPMF. Ah, precisa de dinheiro para a saúde, cria-se o CPMF. Ah, precisa de dinheiro, aqui é o imposto e alguma coisa, né? Então, como a Rose hoje estava falando que ela foi ver o E, né? Agora nós estamos na era do E, né? O E isso, E aquilo, E não sei o quê, né, Rose? Exatamente. Então, assim, nós temos esse hábito e acaba confundindo quem vem de fora, porque as franquias, normalmente, a maioria delas são oriundas do mercado de fora. E os meus clientes, quando eu vou explicar, e nem eu consigo às vezes, porque tanto imposto. Então, acho que, na verdade, nós podemos até parar um pouco de falar do percentual, que ele já é alto, e falar em reforma. Eu acho que a gente precisa, mesmo que fosse copiado de alguém, tem tantos países lá fora que tem um único imposto, a gente não copia. Simplificar, né? Simplifica, isso, um único imposto, ordena a cadeia para que nós não tenhamos problemas de competitividade, nem diferença de setor, porque é um setor que entra com uma ação e consegue uma benesse. Atrapalha um outro. Ele tem uma vantagem. O outro também não tem que ter a vantagem. Tem que ter. Então, assim, deveria ser uma única coisa padrão. Se você vai dar uma benesse para alguém, padrão. Ah, vai dar uma desoneração de alguma coisa, padrão. Não ficar, sabe, um pedacinho. Determina e acabou. Eu acho que nós precisamos de reforma, né? Você pensa da mesma forma, Rosmarie? Eu entendo que nós temos tributos e obrigações fiscais. Em verdade, quando essa nova era, né, de faz isso, faz aquilo, ela não havia sido instalada ainda, eu tinha um contador. Hoje eu tenho um contador, hoje eu tenho um encarregado da parte fiscal, tenho um advogado tributarista e o que é pior, que é uma coisa de maluco, porque hoje tudo você faz via internet. As notas fiscais você consegue fazer tudo pela internet. Só que quando a fiscalização vem, ela te pede os livros. Que é o e os papel, livros né? são deste tamanho. Então eu digo, mas eu não entendo, como é que eu consigo cumprir tantas obrigações online e tenho que ofertar a fiscalização que já tem isso tudo, né, digitalizado, salvo. Por que eu tenho que ofertar papel? Então a coisa é muito complicada. Ou seja, você também Exato. tem um time só para isso. tributos. Nossa, e aumentou 4 vezes o meu time. Agora, eu concordo plenamente com o Colim. Eu diria que isso é o sonho de qualquer empreendedor, industrial, investidor brasileiro. Nós queremos e precisamos ter tranquilidade para cuidar de nossas empresas. De que forma isso pode ser obtido? Um imposto único. Estipule-se um imposto único. Nós somos obrigados a pagar mediante faturamento. Acabou. Nós temos prazer em pagar e fazer parte dessa onda, né? Ninguém está se recusando em pagar imposto, Não. mas que uma a coisa regra seja simplificada. É uma regra de compensação. Eu faturo com ICM, aí eu me credito e eu faço a diferença. É o que a Rose falou. Faturamento é X, paga X% e lá eles fazem o trabalho que eles precisam fazer da distribuição dessa arrecadação para que área vai ser. Se é transporte, se é saúde, se é educação, etc. Agora, não dá para a gente ficar administrando isso mais. É um absurdo. Vocês estão vendo? É mais um custo Brasil. E correndo riscos todos os dias. Esta, eu acho que é a penalidade máxima de qualquer empresário. São os riscos fiscais, tributários que nós corremos, apesar da nossa boa vontade e da nossa vocação de fazer as coisas em ordem. Porque quem não tem essa vocação hoje não consegue manter a empresa aberta. Tem coisa que você, às vezes, é pego de surpresa, né? Então, às vezes, você acabou o ano ali, você vai começar o outro ano e você vai buscar, você tem lá o seu nomezinho, tá lá. Poxa, mas como isso? Eu paguei todos os impostos. Não, você esqueceu de um ali, porque este um foi criado assim, assado, Isso, e uma você não mudança sabia de qual regra. é. Isso. Ou a compensação que você eventualmente fez não foi aceita e agora você está inscrito. É assim que funciona. Então, assim, esse arcabouço legal, isso, gente, é um emaranhado que só quem vive é que conhece. Vamos acalmar os nossos ânimos? Vamos tomar um cafezinho? Chamar um rápido intervalo, mas antes eu quero tomar um cafezinho com os meus convidados aqui. Voltamos daqui a pouquinho.
meu amigo telespectador deste canal público filiado à CESP. Não perca toda semana um programa muito especial chamado Mídia Cidadã. Esse programa é apresentado pelo nosso presidente querido Fernando Mauro Treza. Programa que debate os principais programas de televisão, os conteúdos que você e sua família estão assistindo e que tem como objetivo melhorar a qualidade tanto das TVs públicas quanto dos meios de comunicação em geral. Não percam toda semana com Fernando Mauro Treza, o nosso querido presidente da CESP, neste canal público filiado à CESP. A CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Muito bem, estamos de volta depois desse rápido intervalo, esse cafezinho que foi apreciado aqui com os meus convidados hoje no programa Chave do Negócio. Aliás, o programa Chave do Negócio está indo para todo o estado de São Paulo por meio das emissoras associadas à CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Em São Paulo você pode nos assistir pelo canal 9 na TV aberta, todas as quartas-feiras, 00:30. E nas outras emissoras associadas à CESP, conforme eu falei. Os meus convidados aqui são Maurício Colim, diretor titular do CIESP de Guarulhos e região, e a Rosemarie Gallery, que essa que nós vimos aí nesse VT, que acabou de receber este prêmio, essa honraria por ser a industrial do ano. E ela conosco vai falar aqui. Rosemarie, como é que foi receber essa premiação? Eu diria que foi muito emocionante. Eu sou muito grata aos amigos, aos meus pares que me indicaram para receber essa honraria. Realmente foi assim, um momento muito emocionante na minha vida e eu diria que compõe de uma forma muito bonita a minha história. Nós todos temos história e todos os momentos nós somos convidados a escolher algum procedimento, algum caminho a seguir, alguma postura em relação a alguma coisa. E eu diria que quando eu vejo a minha história, eu tenho orgulho dessa. Eu trabalhei muito, eu me coloquei sempre muito à disposição da nossa empresa e hoje eu me coloco de uma forma assim, talvez até um pouco tímida ainda, em favor do segmento industrial. Eu entendo que os industriais precisam se unir. Eu empresto minha voz para falar um pouquinho sobre isso, para valorizar esse segmento tão importante na vida do nosso Brasil. Porque eu entendo que a indústria é o início de tudo. Então, assim, esse prêmio, ele me dá uma medida de que, assim, que embora timidamente o trabalho, a voz que eu empresto, ela está sendo de alguma forma aceita e apreciada e faz com que renove a minha vontade a todos os dias de poder contribuir a cada dia mais, fazer com que esse segmento seja unido e, sendo unido, que nós possamos fazer alguma diferença nos caminhos da indústria brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre associativismo, que eu sei que é uma bandeira que você levanta dentro do CIESP. Então, eu percebo assim, o industrial, normalmente, o industrial, o empresário, são pessoas extremamente solitárias. E o poder é solitário, nós sabemos disso. No entanto, nós temos as casas que estão abertas, o CIESP está aberto, para que esse industrial venha, esse empresário venha, para que comente e possa dividir um pouco da sua ansiedade, da sua insegurança e juntos nós podemos buscar caminhos. Podemos ajudar a melhorar a legislação existente. Podemos juntos fazer ouvir uma voz dizendo, olha gente, isso não dá, desta forma nós não conseguimos. Porque na verdade quem faz a legislação não são pessoas que lutam no nosso dia a dia, que sentem o nosso desconforto, as nossas dificuldades. A legislação ela simplesmente é feita e nós a cumprimos. Queremos continuar cumprindo, mas precisamos que quando elas sejam feitas, elas tenham contemplado as dificuldades de quem está na ponta, exercitando e fazendo. Então, assim, se os industriais vêm para casa, trazem suas dificuldades e nós juntamos as nossas vozes, olha, gente, uma voz sozinha é reclamação, um monte de vozes é representatividade. Então, é em cima disso que eu falo, é em cima disso que eu conclamo. Maurício Colim, faça aí um convite ao industrial para participar. A Rose colocou bem e já fez, né? Existe um problema no associativismo. Eu agora que estou à frente da entidade, percebo isso muito mais claro. A grande empresa, a multinacional, normalmente ela tem toda uma estrutura para ela e ela faz com que sua voz ecoe de uma outra forma. Empresas pequenas não conseguem.
só se ela tiver uma grande representatividade, ela é tímida. E ficamos nós no meio, empresas médias, como a minha, da Rose, né, que ficam ali fazendo uma luta que às vezes é até solitária. Como ela mesmo disse, nós precisamos de um maior número de empresas, apesar de o CIESP ser a maior entidade de classe do mundo no segmento de representatividade da indústria. Nós somos a maior no mundo, não tem nenhuma entidade no mundo do tamanho da nossa. Hoje nós contamos com 7.800, 8.000 associados. Precisamos de mais, porque dentro do nosso país, que é muito grande, nós precisamos de uma representatividade muito forte para a indústria. Mas eu clamo que eles venham, né? Porque, por exemplo, eu acho que a maior bandeira hoje é lutar para que o governo seja menos rico. Né? Eu tenho enxergado isso, inclusive na casa falei nesse último evento, quando a Rose foi laureada, foi premiada, foi reconhecida. Eu digo mais um reconhecimento porque o trabalho que ela faz do que uma laura ou um prêmio. Eu falei que o governo ele fica batendo recordes de arrecadação e achando que isso é uma maravilha. Para mim, governo rico é indústria pobre. A indústria tem que ser rica, as pessoas têm que ser ricas. O governo tem que ser rico depois, né? Então, assim, nós precisamos nos unir para comprar essa briga com o governo, que é o que você falou no primeiro bloco, né? É o imposto alto, é uma logística cara, é uma concorrência internacional desleal, enfim. Eu acho que nós precisamos de mais associativismo para levantar essa bandeira, para que o governo entenda que está na hora de mudar. Rosemarie, que é diretora da FIBrasil. Carrocerias. Fale-me um pouco sobre a FIBrasil Carrocerias. Pois é, a FIBrasil Carrocerias fabrica carrocerias frigoríficas, isotérmicas para transporte de produtos a baixa temperatura e baixíssima também. Produzimos, sob licença da Itália, a carroceria sorveteira, então é FIBrasil Cold Car, que transporta produtos a menos 35 graus, menos 38 graus, garantindo a qualidade de sorvete e de produtos que necessitam ser transportados a baixíssima temperatura. Respeitamos nosso cliente, iniciamos parcerias, somos reconhecidos por isso e, assim, realmente é uma empresa que me dá muito prazer em fazer parte, em lutar por ela todos os dias, que também me dá muita força em continuar lutando em defesa da indústria nacional. Eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui mais uma vez no programa Chave do Negócio. Rosemarie, muito obrigado pela tua visita. Obrigada a você, Reinaldo. É sempre um prazer estar com você e é um prazer poder estar falando dessa percepção que nós temos. Que isso sirva de incentivo para alguns empresários, para alguns industriais juntarem-se a nós. Maurício Colim. Obrigado pelo espaço que você dá ao CIESP e a nós industriais da cidade de Guarulhos. O programa Chave do Negócio já chegou ao final. Você nos assiste pela TV Guarulhos no canal 3 da NET Digital e ao vivo para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br e também para todo o estado de São Paulo pelas emissoras associadas à CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá, fiquem com Deus.